Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia, eu até troquei aqui, tá, nessa tradução aqui, tá amor. Eu colocaria misericórdia, eu acho mais interessante aqui. Não que o amor não faça parte, mas a misericórdia, ela prevalece aqui para entendermos o que é o amor de Deus. Diga os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e os reuniu dentre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte, ele coloca aqui do Sul, mas verdadeiramente é do mar. Quem andaram desgarrados pelo deserto, por regiões áridas, sem encontrar cidade onde pudesse habitar. Famintos e sedentos desfaleciam. Em sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os por um caminho certo, para ir até uma cidade em que habitasse. Rendei graças ao Senhor, por seu amor, sua misericórdia, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois Ele satisfaz o sedento, e sacia o faminto. Podeis assentar, irmãos. Eu já passei com os irmãos, aqui na história do amor de Deus pelo seu povo. Basicamente, gastei tempo na introdução, porque os irmãos percebem que a introdução, ela é comprida, né? Então tem muitas lições aqui, né? Já falei sobre os remidos, o que é misericórdia, tá? É algo impressionante que a Bíblia sempre trata. E eu falei para os irmãos também da ligação que este salmo tem com os salmos anteriores. Lembra? O Salmo 105, o Salmo 106. Deus tem que agir, se Ele age com os homens, Ele age com justiça e com misericórdia. Justiça é necessário? É. Tá? Deus vai agir com justiça. Misericórdia é necessário? Não. Ele age se Ele quiser. Então é soberania de Deus. Irmãos, a soberania de Deus é tão importante, porque se você não entender isso, você vai lutar contra Deus. E a religião moderna, essa religião atual, ela prevalece nela o humanismo. Então, quando você fica focado nos homens, você começa a acusar Deus. Você vai achar que Deus não está sendo justo nos atos dele. Deus é justo, Ele salva se Ele quiser salvar. Irmãos, lembra? Porque os homens são infiéis. O Salmo 105 é um salmo que mostra como Deus age, a bondade dele, como Ele cuidou de Israel, como Ele cuida do seu povo. Irmãos, como Ele cuida da raça. Nós vemos isso no Salmo 104. Então, queridos irmãos, no Salmo 106, ingratidão. Vocês, nós mostramos ingratidão a Deus o tempo todo. Nós sempre estamos, não quero, não posso. E porque nós somos filhos, Deus tem que usar a vara dele para nos castigar, para nos colocar no pó. Nessa linguagem eu estou dizendo que Deus às vezes coloca a gente na cama, traz doença, permite ladrões, permite problemas, permite problema com filhos, na sociedade, para nós voltarmos para a misericórdia dele. Ele é misericordioso. Então, o Salmo 107 é para isso. Então, eu destaquei aqui para os irmãos que ele nos livra da mão do inimigo. Essa é a ação da misericórdia. É Deus agindo. É o homem merecedor do inferno que precisa dessa misericórdia. Então, quando você orar por Ribeirão Preto, pelo Brasil, peça. Eu não tenho outra coisa a pedir quando eu oro por vocês, quando eu oro por Ribeirão Preto, quando eu oro pelo meu país, quando eu oro para o meu ministério, quando eu oro para os meus parentes. O que é que eu tenho que pedir? Misericórdia. Tem outra coisa, irmãos? Quando eu lembro individualmente de vocês aí cada dia, o que é que eu peço? Misericórdia.
Ah, é assim que Deus age com a raça. Foi assim que ele agiu em nos buscar e conceder salvação a nós. Misericórdia, queridos. É destaque no Velho Testamento. É destaque no Novo Testamento. É destaque na história do amor de Deus. Misericórdia. Tá? Então, não há lugar para a gente ficar orgulhoso. Não há. Voltemos ao pó, humilhando. Olha para essa raça, irmãos. Olha para seus vizinhos. Olha, eles estão mortos. Ore por eles. Porque é Deus agindo com misericórdia. Vocês viram hoje, na história de Jonas, como ele, nacionalista como ele era, ele não olhou para ele, vendo que Deus agiu com misericórdia com ele, com misericórdia para Israel e com Nínive. Eu vejo esses elementos, irmãos, que estão no poder hoje, roubando, matando, sequestrando e fazendo barbaridade no país. E Deus quer que lembremos da misericórdia dele. A história mostra quem Deus salva. E nós vemos isso aqui no Salmo 107. As pessoas que parecem boazinhas são dignas de misericórdia. Porque vão para o inferno, mesma coisa. Tanto faz aquele vizinho seu que é boa pessoa, vive trabalhando, lutando, tá? Irá para o mesmo lugar que um assassino vai. O inferno é o encontro dos ímpios, irmãos. O inferno é o lugar real de todas as religiões mentirosas. Ali que encontrarão toda seita, todo mal, darão as mãos. Você vai falar, é injustiça de Deus? Não. Lembra que eu falei sobre Sodoma e Gomorra? Ali era o encontro de todo tipo de pessoas. Ali tinha homossexuais? Tinha. Ali tinha sodomitas? Né? Tinha. Mas ali tinha gente boa. Olha a esposa de Ló, olha as filhas, os genros. Eles queriam casar. Ali tinha pessoas que trabalhavam, que plantavam, construíam, davam as filhas em casamento, os filhos casavam. Era uma vida normal. Morreram e foram para o inferno. Está vendo, queridos? Então, neste mundo não tem lugar para nós ficarmos achando que somos tratados mal. Não. Somos tratados com misericórdia. Quando vocês estiverem lendo, vocês passarem por Isaías, Jeremias, e entrarem em Lamentações, vocês vão lamentar. Ao ver na mente, criar na mente aqueles cinco capítulos de Lamentações, de ver Jerusalém toda destruída, cadáveres para todo lado, crianças clamando por comida, tá? Mães assando os filhos para comer. Aí vocês vão saber de que se queixa o homem. Queixe-se dos seus pecados. É assim, queridos. Então, vamos lembrar nesse salmo aqui, é para essa finalidade. Então, queridos, vamos adorar a Deus. A igreja é o nosso lugar. Tá? A igreja, nós devemos lutar pela igreja. A igreja que você tem deve ser o local que você deve amar. Tá? Cuidar do seu pastor orando por ele. Tá? Ore sempre. Não é brincadeira cuidar hoje de uma igreja. Não é. Não é brincadeira, irmãos. Tá? Pela graça de Deus, não é por Davi, não. Eu tenho lutado para dar a palavra de Deus para vocês. E encontro oposição. Tá? Então, lembre bem disto. Nós estamos aqui representando o Evangelho. E é uma igreja, não é você fazendo da sua casa, vou fazer da minha casa a minha igreja. Não vou mais para a igreja lá não, dar dízimo e tal. Não, eu faço aqui. Você está tentando manipular Deus. A consequência é grave. A igreja é um lugar onde tem um pastor, tem pessoas amadurecidas, tem diáconos, deve ter, né? A igreja é um lugar onde os santos se reúnem. Como nós vamos reunir no céu também?
Então você não vai querer, se você quer fazer da sua casa, sua igreja, você não vai querer o céu. É o encontro de irmãos do mundo inteiro lá. Tá? Então, queridos irmãos, vamos lá. Veja bem, queridos, render graças. O dar graças indica o reconhecimento dos atos de misericórdia de Deus em nosso favor. Por isso que o texto aqui está falando, render graças. Não é fácil. Então, sair da cama, levantar, e às vezes com dificuldade, eu vou para a igreja. Tá? Nós temos, é um prazer, é um privilégio ter uma igreja perto de sua casa. Tá? Uma igreja onde prega a verdade, onde luta por santidade. No mundo terrível que nós estamos vivendo hoje, vocês estão no meio, queridos, vocês estão como ovelhas no meio de lobos hoje. Lute pela causa da verdade. Render graças a Deus, eu dei um salmo para vocês. Não é fácil, Salmo 96. Dá para Deus o melhor, sua força, sua mente, sua inteligência, suas emoções, dê tudo a Ele. Ele é teu Deus. Foi Ele que Ele fez. Ele fez Davi. Então, se Ele me fez, Ele me comprou, eu sou dele. Está vendo aqui? Eu sou do meu amado. Pronto. É assim que vive o crente. Tá? Lutem pela causa. Sofram pelas almas, irmãos. Sofram pelos seus vizinhos. Eu moro ali naquela rua e ali está cheio de pessoas ímpias que não gostam de Deus. Não toleram o Deus da Bíblia. Odeiam, são inimigos. Mas eu tenho que amar, orar por eles, lutar por eles, dar um bom testemunho para que na oportunidade que Deus der, você possa trazer essas pessoas para a igreja também. Não fuja delas, encare. Nosso Senhor encarou como ovelha muda. Ele encarou o mundo inteiro representado ali pelos judeus e gentios ali na cruz. Sozinho foi. Tá? Então, queridos, não tenha medo. No tempo certo, você conquistará. Tem o dia da visitação de Deus. Tem o dia em que Ele diz, sai da frente agora. Quem vai agir sou eu. Ele começa a trazer almas. É pelo nosso testemunho. É pela ação nossa de viver uma vida de misericórdia. Não tenha ódio das pessoas. Não tenha. Se eles perseguirem você, ame mesmo assim. Tá? Seja assim no seu lar, para com seus parentes, seus filhos. Seja assim, com seus vizinhos todos. E Deus vai demonstrar que no dia dele, no dia do poder dele, ele vai agir. É esse o ensino desse salmo. Tá? A tendência do povo é pensar que aquele ladrão que precisa de salvação, aquele homem que abandonou a família, não, é todos pecadores. Nós temos visto aqui, esse primeiro grupo que aparece aqui, meus irmãos, que nós vimos, mostrar para vocês. Eu chamo aqui, podia ter outro nome, irmãos, se vocês conseguirem achar. Andaram desgarrados, está vendo? Andaram desgarrados pelos desertos. Esse grupo aqui são de pessoas boas. Do ponto de vista nosso, pessoas boas. Seu vizinho, pessoa excelente, fala bom dia, mas ele odeia Deus. A gente sempre vê do ponto de vista nosso, né? Mas do ponto de vista de Deus, são odiadores de Deus. Ore porque eles estão nessa situação descrita aqui. Vamos lá, irmãos. Ele é misericordioso e só vocês podem compreender isso. Lembra do Salmo? Ele se inclinou para mim e me ouviu. Nós precisamos de dias terríveis aqui em Ribeirão Preto, no Brasil inteiro. O povo não sabe o que é pecado, não. O povo não conhece o Deus da Bíblia, irmãos. É por isso que eu tenho mandado vocês ler. Mandado não, pedindo que vocês leiam a Bíblia. O povo hoje desconhece o Deus da Bíblia. Tá? É ignorado o temor ao Senhor. Não tem dentro da igreja. Nós vemos hoje quem manda nas igrejas hoje são as mulheres. E os jovens.
Cadê os homens? Estão tudo assim. Cadê? Cadê os homens no seu lar, orando com a família, trazendo a família para a igreja? Cadê? Não tem, porque não há temor. Acabou o temor do Senhor. Não está tendo. Então vamos orar, querido. É por esta razão que venha no culto de oração. Quanto mais grupo tivermos, melhor. Queime ali pela causa do Senhor. Venha. Não tem problema, vem cansado. Nosso Senhor deixou o céu, enfrentou o pior aqui e foi até a cruz. Ele não voltou nem um pouquinho atrás com medo. Não. Sabe por que ele fez isso? Por você. Então não tenha medo. Deu ao Senhor a tua canseira. Tá? Aquela dificuldade, dê ao Senhor, entregue. Daqui, eu vou orar. Aquela 1h30 que eu fico na igreja não vai me matar. Vamos orar. E quanto mais nós orarmos, Deus é o Deus que ouve as orações. Eu me lembro da dona Nádia, como ela orava por Ribeirão Preto. E as orações dela pararam. Ela está no céu agora, mas as orações estão guardadas. Tá? As orações estão ali. E Deus atende, responde. As orações de milhares de santos que já passaram estão guardadas lá no céu. Aquele bojo de Deus lá. Puxa vida. É isso. Então, irmãos, a bondade de Deus tinha em vista me alcançar. E a misericórdia dele triunfou sobre toda a adversidade para me pegar. Lembra? Como foi que o evangelho lhe alcançou? Como foi que a verdade chegou para você? Não foi a misericórdia de Deus? Como foi que atravessou as barreiras e chegou até a sua vida? Não foi Deus? Não foi a misericórdia? Imagina se ele não tivesse me salvado. Talvez eu estaria já no inferno. Tá? Por que eu tenho orado pelas famílias? Porque eu sei que a misericórdia ultrapassa tudo, sobe barreiras, atravessa muralhas e desdenha dos inimigos. Fala, ele que eu quero, é aquele ali, aquela ali que eu quero. Ele vai atrás. Foi assim que ele fez com você. Não tenha medo. Outro detalhe, irmãos. Lembra que eu não era livre, eu era um escravo. Quando eu lembro da minha vida no passado, outrora, mesmo nascendo criado numa família evangélica, eu era um perdido. E ele teve misericórdia de mim. Ele me guiou, ele me pegou pela mão, me levou até eu conhecer a verdade. Olha, queridos, eu era um escravo. Eu servia a Satanás sem saber, pensando que eu era livre. É assim que o povo pensa, liberdade. Né? Lembra de Israel, querendo um rei, segundo o sistema das nações, pensando que era livre. Deus deu na ira dele. Vocês querem um rei? Toma Saul para vocês. Ele diz lá em Oséias que ele deu na ira dele. Toma. E depois tirou com raiva. É assim que Deus faz. Quando nós não queremos agradar a Ele, Ele dá aquilo que nós queremos na ira dele e nós sofremos por causa disso. Tá? Então, calma, queridos irmãos. Trabalhe com o Senhor. Trabalhe. E Ele fará o que deseja o nosso coração. Estamos no mundo para servir, não é para ganhar dinheiro. Ele dá os trabalhos para a gente. Nós estamos no mundo para servir, depois a morte vem e nos levará. Nós vamos apresentar diante do Senhor no tribunal de Cristo. O que vamos falar? Vamos lá, queridos, trabalhar. Não tenha medo. É a misericórdia de Deus em ação. Olha quantas nações foram tomadas pelo comunismo. Deus fechou a porta. Lá na Rússia, naqueles 70 anos de comunismo, foi chamado cortina de ferro. E milhares de crentes morreram. Milhares foram presos, espancados. Foi um sofrimento. Quem fez isso? Deus ordena Satanás e ele faz.
E foi um tempo maravilhoso. Por quê? Porque depois dos 70 anos, os irmãos estavam... Eles saltavam de alegria quando podiam ouvir a palavra de Deus, quando pegaram a Bíblia na mão. Eles choravam de alegria. Hoje desprezam o livro. Não querem. Não é tão fácil. Então, tem ali na internet aquele pregador que prega bonito. Eu vou para ele para me ouvir. Tá? Faz cócega nos meus ouvidos. É idolatria isso, irmãos. Então vamos lembrar que se Deus fechar as portas, nós vamos sofrer. Então aproveitemos este momento. Vamos chorar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Choremos em oração. Senhor, dá-nos tua graça de ver nossos queridos se convertendo. Ele pode fazer isso, querido. O segredo é a pregação. Estou lutando pela pregação, porque Deus chama os eleitos pelo chamado dele na pregação. Vinde. Assim que ele faz. Também, queridos, Cristo veio para reunir esses remidos, formar um povo especial para ele. A Bíblia fala em Tito, formar um povo especial para ele. A família de Deus. O mundo inteiro tem crentes. Alguns falam que é a igreja no mundo inteiro. Não. É a família de Deus. A igreja é o grupo local aqui. Tá? O corpo de Cristo. É onde você vai. É ali que você vê o irmão, conversa com ele, ora por ele. Isso é o corpo. Mas, em geral, no mundo, é a família de Deus. Tá? Vamos lá. Formar um povo que represente seu nome na terra. Você tem um privilégio de participar desse grupo que forma o corpo de Cristo, o nome de Deus na face da terra. Ok? Reunir também no céu remidos de todas as nações. Você pode ler o livro de Isaías, termina com o céu. É impressionante. Né? Ele define o céu agora como faltando gente, né? É como se em Ribeirão Preto todos morressem e depois fosse enchendo de gente aqui. Lembra? Jerusalém foi de novo, depois daquele desastre todo, foi habitada aos poucos. Está chegando assim. Onde estão os eleitos morrendo? Estão lá na Nova Jerusalém, mas não está completa ainda. Até que Deus completa com todos os eleitos, todos os escolhidos, ele vai completar lá. Aí, sim, Sião está completa. Os outros não entrarão. Vamos lá, queridos irmãos. O Salmo está tratando aqui, que ele reúne dos 4 cantos. Primeiro grupo, os peregrinos. Segundo grupo, aqueles que desceram na masmorra do pecado, pecados terríveis. Tem aquele grupo também, aquelas pessoas insensatas. E o quarto, que é do mar, está falando dos santos morrendo. Aqui, então, a ilustração é, que dificuldade. A respiração, porque as águas sobem e descem. E você desfalece até chegar no porto. Então, queridos, não são localizações, não. É o número do mundo, número 4. E então, queridos, do Oriente, a ideia é que o mundo passa ilusões, riquezas. Tá? Esse é o do Oriente. Do Ocidente, a ideia é que o mundo é uma escravidão. Do Norte, a ideia é que o mundo passa uma conotação de que o mal praticado não será visto em suas consequências. Está vendo aquele terceiro grupo? E do mar, a ideia é que agora vemos o mundo como um grande mar que a qualquer momento fica revoltoso e a morte vem. Então, esses remidos são levados ao porto desejado. Os remidos que podem, sim, são vocês, queridos, aqui da minha igreja. Um grupinho pequeno? Mas Deus olha o coração. Ele ama.
Lembra de Samuel que foi na casa de Jessé? Tinha os irmãos de Davi, tudo em casa, tudo parado lá. O boi de carga era Davi que estava cuidando das ovelhas. Deus falou, veja o coração. Eu não vejo a força, o número, ele vê o coração. É isso que ele quer. Ele quer um povo comprometido, fiel, dedicado. Vamos lutar pela causa. Vou dar minha vida, meu sangue, para que o evangelho seja pregado e almas se convertam. E Deus traga um alívio para a nossa sociedade. Vem, irmãos, vocês mulheres, quando deram à luz filhos, vocês sentiram dores. Se nós queremos uma igreja forte, devemos sentir as dores de parto. Foi assim que Paulo falou, nessa linguagem para a igreja, as igrejas na Galácia. Por quem sinto dores de parto? Não é verdade? É. Ó, queridos, veja bem, vocês podem tributar louvores. Não tributem louvores se ficar com preguiça. Não, Deus não aceita. Não tributam louvores com qualquer pecado escondido, sem confessar. Não adianta. Não adianta forçar a barra. Pecado oculto que não foi confessado vai atrapalhar a sua vida e você vai procurar coisas erradas. É assim que acontece. Não rendam graças ao Senhor. Se houver na vida essa disposição da natureza carnal em desagradar ao Senhor. Não brinquemos. Levemos Deus a sério. Então, duas coisas. A bondade dele e a misericórdia dele. A bondade dele, você era incrédulo. Ele não deixou faltar comida, remédio, uma família para você. Não deixou. E na misericórdia, ele perseguiu você até lhe achar. Então, terminando aqui, você pode render graças ao Senhor. Você pertence ao grupo dos remidos? O teu Deus é o Todo-Poderoso? Ou é um Deus que você fabricou na mente? Há no seu coração essa expressão de adoração baseada de temor, reverência e gratidão? Se há isso, glória ao Senhor por isso. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, para a glória dele.